De tanto aprender várias ferramentas, eu comecei a ver, nas artes que existiam formas de se comunicar. Por exemplo, você vê um filme, cada colocação de um personagem na cena do filme, no quadrado que você está vendo ali na tela, na sua tela, ele foi estudado, ele é colocado ali por um motivo. Então existe uma psicologia também por trás de cada personagem, o tamanho de cada personagem influencia no que eu quero dizer. Existe um estudo que se chama Gestalt, que é basicamente um estudo onde se leva a psicologia da imagem. Então, por exemplo, quando você vê um gato preto, as pessoas veem um gato preto passando na sua frente. Ah, isso aí pode me dar azar. Né? Eu não estou falando que todo mundo tem essa mentalidade, mas isso já é uma coisa que está dentro da nossa cultura. Então, culturalmente, quando eu boto um gato preto na fotomontagem, não estou dizendo de fotomontagem, estou falando, dando um exemplo, tá? Mas se eu coloco um gato preto, eu vou fazer a pessoa achar, azar, é morte, é bruxaria, sabe? A pessoa começa a imaginar várias coisas. Então, quando você entende toda a quantidade de informações que você pode colocar dentro de uma imagem, utilizando essas técnicas, né? Por exemplo, se eu coloco uma pessoa segurando um coração, tem um símbolo, né? Todo mundo sabe que está apaixonada, né? Uma pessoa apaixonada. Se eu mando um coraçãozinho, até existe, né? Dentro das redes sociais, se você manda um coraçãozinho, manda um rostinho com uma lágrima, né? Então tem várias imagens, cada imagem quer dizer uma coisa. Então você precisa entender esses tipos de imagens. E a Gestalt ela faz isso. Ela te mostra mais profundamente fatores psicológicos. Então, qual é a cor que traz, tipo, luxúria, né? É o roxo, o amarelo é riqueza. Então, tem várias, né? E tem também, assim, cores todas as cores, né? Por exemplo, o vermelho. O vermelho pode significar guerra, se eu colocar num quadro onde tem pessoas caídas no chão com vermelho. Mas também pode significar amor, se eu tô dando, se na imagem tem alguém pegando uma rosa para dar para namorada. Então, quer dizer, dependendo do que você queira criar, vai ter uma característica que você vai ter que usar uma cor X. Ou você vai usar uma outra cor que vai ser complementar. Mas isso tudo a gente vai falar sobre cor depois, vai ser mais específico, vai ser uma aula focada nisso mesmo, em cores, mas isso é mais para frente, então vamos focar aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é que existe uma grande estrutura por trás de fotomontagem. Essa grande estrutura ela está embasada em arte, que você vê no cinema, que você vê no teatro, que você vê nas revistas em quadrinho, que você vê nos mangás. Então todos eles usam essa estrutura, que é a composição, né? Onde é que essa imagem vai ficar, as cores que vão ser usadas, algumas formas que eu posso usar. Então, por exemplo, se eu colocar uma forma diagonal, de cima, né, da minha esquerda, né, no caso, da esquerda para a direita, assim, de cima para baixo, essa diagonal se chama diagonal triste. Tem outro nome, mas eu coloquei diagonal triste porque ela dá uma coisa de tristeza. Então é como se o objeto, né, fosse descendo, ou seja, você começa a ler daqui, como eu falei, né, no seu caso, você vai ler do lado ao contrário. Então deixa eu botar para cá. Então imagine que a diagonal está aqui, tá? É diagonal da esquerda para a direita, tá? Eu só estou colocando aqui para você ver porque está espelhado. Está espelhado, você vai ver espelhado. Então o que acontece? Eu vou olhar daqui, o que vai acontecer? Eu vou olhar como se esse movimento estivesse indo para baixo. Como eu começo aqui, né? Então tem uma diagonal, meu olho vai bater aqui e vai descer nessa diagonal. Então essa diagonal é triste, é como se fosse uma coisa que tá me botando de cabeça baixa, não tá baixando a minha cabeça. Enquanto o ao contrário, né? Se eu colocar de baixo para cima, então o meu olho acaba subindo. Então quer dizer, feliz, então eu fico alegre. Então quer dizer, são coisas assim que parecem simples, né? Que a gente não pensa na hora de criar uma fotomontagem, que tem toda uma estrutura por trás. Então você tem, por exemplo, criar grupos, né? Você vai criar grupos. Então vamos supor que eu tenho um monte de bolinha verde aqui e uma bolinha vermelha aqui. O teu olho vai ser puxado para a bola vermelha, que é o diferente. Se aqui eu tiver um monte de bola vermelha e um monte de bola verde aqui, você vai ver como se fosse dois grupos distintos. Se eu colocar um monte de bola vermelha aqui, verde aqui e outro monte de bola verde aqui, você vai ver um grupo de bolas verdes com dois grupos separados. Então, quer dizer, dependendo do que você crie, você tem anexos diferentes. Você entendendo Gestalt, você começa a saber como é que você vai utilizar esse monte de informação e tem muito mais. Você começa a usar essas informações para criar as características que você quer na sua imagem. Então, se eu quero criar tristeza, se eu quero que a pessoa imagine tal coisa, então eu vou colocando essas coisas dentro da minha foto, dentro da minha fotomontagem, para criar exatamente essa linha de pensamento. Foi estudando esse monte de coisa que eu acabei chegando nessa conclusão. E vendo tutoriais, eu vi muito tutorial também e me sentia frustrado. Via 1, 2, 5, 10 e parava para fazer, não conseguia fazer. Tinha
dificuldade no mouse, porque ninguém ensinava como é que usava o mouse. Eu já falei, né, tem uma forma de aprender a usar o mouse de forma certa. A mesa digitalizadora foi a mesma coisa. Eu comprei a mesa e foi difícil na hora de aprender. É diferente de você escrever num papel. Tem uma grande diferença. A principal diferença que eu posso dizer para você aqui agora, já de cara, é que geralmente quando você está usando, você vai fazer um desenho num papel, você está olhando para o papel e desenhando. Quando você vai fazer isso na mesa digitalizadora, você está olhando, você está escrevendo na mesa digitalizadora, mas está olhando para a tela, ou seja, sua mão está fazendo uma coisa que você não está vendo. Então você tem que ter essa jogada aí no seu cérebro, né? Não é que é uma coisa impossível, mas você pega com o tempo. Mas quando você começa, você não sabe. Então, juntei isso tudo e a conclusão que eu tive foi essa. Tutorial, na maior parte das vezes, ele vai sempre atrasar o teu caminho, porque você vai começar a querer complementar o tutorial. Você viu o tutorial hoje, né, de tal coisa, aí você vai querer complementar porque tem muita informação que você não sabe. Aí você vai ver um tutorial sobre aquilo que você não sabe. Só que aquele tutorial não é específico para fotomontagem, às vezes, é para outro tipo de arte, é para outro tipo de coisa. Aí você vai lá, aprende, só que nada que você aprendeu ali, tipo, é para fotomontagem. Aí você vai tentar aplicar aquilo na fotomontagem, não vai ter resultado. Ou seja, sabe, aquele negócio que você fica pulando para um lado e para o outro, é claro que uma hora ou outra você vai acertar, mas aí vai consumir muito do seu tempo. Se você tá nessa onda mesmo de ficar, sabe, gastando seu tempo à toa, não tem problema nenhum. O caminho certo é esse. Mas se você quer um processo que te leve de um ponto ao outro de forma a aprender certo, né? Como eu falei, é como se fosse aprender a escrever. Então, se você quer aprender a escrever para começar a criar suas poesias e fazer o seu livro, esse aqui é o local certo. E eu cheguei a essa conclusão dessa forma. Eu comecei a observar as coisas que eu fiz de errado e comecei a entender, ó, tem que ter um processo. Sem um processo eu não vou conseguir chegar onde eu quero. Eu preciso de um processo que me leve daqui a aqui. Eu preciso entender esse monte de coisa. Aí eu fui buscar em outros lugares. Mas como eu já dominava a ferramenta, aí o processo na minha cabeça começou a se encaixar, sabe? É igual o Jobs, né? Steve Jobs. Tem um discurso que ele fala que quando ele olha para trás, ele consegue montar o quebra-cabeça, né? Ele consegue entender por que ele aprendeu tal coisa e por que aquela coisa fez diferença. Agora, no momento que você tá, você pode não saber, não perceber isso. Mas quando você chega lá na frente, você começa a perceber, fala, nossa, se eu não tivesse aprendido isso, ou seja, eu até, tipo, eu passei por esse monte de coisa, demorei anos para desenvolver esse processo, mas foi até bom porque hoje em dia eu tenho um processo que é muito, eu não vou dizer perfeito, mas é um processo que realmente você consegue entender tudo sobre fotomontagem, criar uma história artística por trás da sua fotomontagem, ou seja, é um processo que realmente ele funciona, ele tem uma funcionalidade. Não é uma coisa que você aprende um pedaço aqui e fica faltando alguma coisa, mas eu não sei fazer tal coisa, né? Então você precisa entender como é que você pesquisa uma imagem, qual o tamanho da imagem que você deve utilizar, como é que você guarda a imagem para o futuro, enfim, tem um monte de coisa que você precisa aprender, são ferramentas, mentalidade que você precisa ter na hora de criar, tem que ter observação de pessoas, você tem que, sabe, é um processo muito interessante, assim, de se aprender, você começa a ver as pessoas, as situações de forma diferente, você começa a se envolver muito com a psique, né, com os pensamentos da pessoa, olha, aquela pessoa está com um olhar triste e tal, você começa a perceber essas coisas e utilizar isso dentro das suas fotomontagens. Então isso é uma das coisas que eu acho muito legais, assim, dentro da fotomontagem.